E a menina dos olhos de Deus, ela fez uma pergunta assim: se a salvação é pela fé e não por obras, Efésios 2, do 8 ao 9, por que se ensina que quem não dá dízimo está em pecado ou perde a salvação? Pastor Fernando. Bem, quem está te ensinando dessa forma aí, ele também precisa rever as escrituras, né? Porque, igual você colocou aí, meninas dos olhos de Deus, a salvação é pela fé e não por obras. As duas têm que andar juntas, fé e obra. Agora você colocou aí, por que que ensinam que não dá o dízimo está em pecado ou perde a salvação? Deixa eu esclarecer para você aqui. Aquele que não é dizimista é um direito seu, é uma escolha sua, mas eu não vi ainda uma base bíblica dizendo que você vai para o inferno porque você não está dizimando. Então vamos deixar uma parte clara aqui. Se você for parar para analisar e ver que quando o Senhor deixou no Éden a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, ali nós podemos ver que o Senhor não deixou aquela árvore para poder mais adiante apontar Adão e Eva, de forma nenhuma. Ele deixou ali aquela árvore como um sinal de obediência. Então, quando as pessoas falarem para você que você vai para o inferno por não ser dizimista, você ensina ele, fala, olha, eu não sou dizimista e eu estou indo para o inferno porque eu não obedeço aquilo que Deus deixou para mim. Então, você não vai para o inferno porque você não é um dizimista. Vai para o inferno porque você não obedeceu o mandamento de Deus. Amém. Creio que foi bem explicado. O pastor Amém. quer falar alguma coisa? Não, depois dessa resposta aí, eu não vou responder mais nada, não. O pastor deixou claro que é uma desobediência. Acabou. Então ficou bem esclarecido aí que é uma desobediência, não é uma questão de fazer ou não fazer, de bel prazer ou da minha vontade. Não. Foi estabelecido e nós devemos obedecer. Acabou. Bem, o pastor também colocou que foi instituído aqui no Antigo Testamento. Onde e como nós podemos trabalhar isso no Novo Testamento? Existem algumas linhas teológicas que dizem que no tempo da graça foi aniquilada essa questão da devolução do dízimo, ou da oferta e de algumas práticas. E como que nós podemos fazer esse paralelo com a nova aliança, pastor Tarcísio? Amém. A primeira coisa que eu gosto de falar em relação nesse ponto aí que você tratou, específico, é de que a gente precisa entender que existem coisas que estão no Antigo Testamento que não são referentes à antiga aliança, mas são referentes à parte dos tempos antigos, porque Abraão não estava na lei mosaica, por exemplo. Sim. Porque muitas das vezes a gente precisa entender que existem coisas que estão no Antigo Testamento que eles não são leis, eles são princípios. Leis podem mudar, princípios não mudam. Então, fundamentos, eu posso mudar o endereço, por exemplo. Hoje a gente está nesse prédio aqui, se você quiser mudar o endereço do prédio, você pode mudar. Agora, mudar os valores dos fundamentos do programa, a gente não pode. Então a gente precisa entender isso. Não muda a lei em vigor quando a gente sai da antiga aliança e entramos na nova, mas existem princípios que estão no Antigo Testamento que eles permeiam sobre isso. Se a gente fosse partir desse ponto de que está na antiga aliança e não está na nova, a gente precisaria entender de que os 10 mandamentos também mosaicos não estão narrados na mesma forma na nova aliança, e isso não significa que a gente não os precisa cumpri-lo, porque amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas continua de valia no tempo de hoje. Então, se a gente for partir desse ponto, né? Você escuta, eu escuto muito sobre isso. Mas o dízimo na nova aliança, ele não tem uma menção. Mas se a gente for partir do ponto de que eu só posso cumprir o que está mencionado de forma clara e transparente ali, e não no princípio estabelecido pelo Senhor, vai ter tanta coisa que a gente vai abrir precedente para as práticas, inclusive, das pessoas, da igreja, porque na Bíblia não diz que eu não posso fazer isso. Só para encerrar esse momento dessa fala, eu acho interessante que ninguém chega, pastor, para a gente e pergunta se pode usar desodorante ou não. Por quê? Porque é uma coisa tão consciente que você sabe que precisa fazer, e que você sabe que se você não fizer vai ser ruim para o seu lado, que vai ficar desagradável para você. Para o seu lado e para o outro. E para o outro. Vai ficar desagradável. Mas quando a gente vai tratar sobre o aspecto do dízimo, é bem interessante que, inclusive, a palavra dízimo não vai falar sobre a gente dar 10% do dinheiro.
Ah, justo, é isso aí, mas só ia chegar lá, mas É já porque a te gente falou. trata. Porque a gente vai falar sobre dízimo, as pessoas só pensam que está falando de dinheiro, né? Mas e o dízimo do seu tempo? O dízimo da sua atenção, o dízimo do seu cuidado, o dízimo da sua vida. O dízimo daquilo que você ganha que não esperava em ganhar. A Bíblia diz que Abraão, a passagem que o senhor leu, diz que Abraão deu dízimo de tudo. De Não tudo. diz que ele deu dinheiro. É isso aí. Então, como